Meus pais egoístas deram para minha filha um brinquedo quebrado de $5 no Natal e ainda disseram: você não é a favorita. Os presentes de verdade são para seus primos. Minha filha começou a chorar. Todos riram, até os filhos da minha irmã. Mas 20 minutos depois, a casa ficou em silêncio quando percebi que eu mesma tinha arruinado o Natal dela. Essa é a parte que não consigo parar de reviver. Não o que eles fizeram, nem o que disseram, mas o fato de eu ter levado minha filha lá, sabendo exatamente o tipo de gente que eles são. A culpa é minha. Eu nunca deveria ter voltado para aquela casa. Não era novidade. Meus pais sempre deixaram dolorosamente claro quem era a família de verdade: minha irmã, os filhos dela, e meu irmão desde que ele ficasse calado. Eu era só a que fazia o trabalho, que chegava cedo, ajudava no negócio, cobria quando eles estavam com preguiça de lidar com as próprias responsabilidades. Mas quando se tratava de amor, respeito, até mesmo de um mínimo de decência, eu sempre vinha por último. E Lily, ela nunca nem entrou na fila. Mesmo assim, eu me convenci de que eles estavam envelhecendo, que talvez neste ano se esforçassem mais, que talvez percebessem que já tinham perdido 6 aniversários seguidos e que dar um pouco de atenção a uma criança no Natal não os mataria. Contei para Lily que iríamos para a casa da vovó e do vovô. Ela ficou animada. Escolheu um vestido 2 dias antes e pediu para levar a foto que tinha imprimido dela com meu pai no verão passado, aquela em que ele parece realmente sorrir. Foi um dia quente. Ele deixou que ela segurasse a vara de pescar. Ela ainda fala sobre isso. Então chegamos na manhã de Natal, levando o nosso presente, e em 10 segundos eu já sabia que tinha cometido um erro. A casa estava perfeita demais. Minha mãe, sorridente demais. Minha irmã já filmava tudo com o celular, enquanto os gêmeos se sentavam em frente a uma montanha de presentes, gritando e rindo como se fosse um programa de TV. Ninguém falou com Lily. Nem um oi, nem um Feliz Natal. Ela se sentou ao meu lado, na beirada do sofá, segurando a pequena foto embrulhada. Esperou. Eu também esperei. Meu irmão chegou um pouco depois e me lançou um olhar que dizia: você já está se arrependendo de ter vindo, não é? E então começaram a distribuir os presentes. Os primos ganharam tudo. iPads novinhos, bicicletas, tênis, kits de arte personalizados e até joias. Até o cachorro da minha irmã ganhou uma meia de Natal cheia de petiscos e brinquedos. Lily ficou observando tudo, educada como sempre, e eu me odiava por ter deixado que ela tivesse esperança. Finalmente, minha mãe pegou um pacote todo amassado e rasgado debaixo da árvore. Parecia confusa, como se nem lembrasse de tê-lo embrulhado. Entregou para Lily sem dizer uma palavra. Dentro havia um cavalinho de plástico barato, com uma das pernas quebrada e riscos de caneta permanente nas laterais. Parecia ter vindo do fundo de uma caixa de brinquedos usados em um bazar. Lily olhou para aquilo em silêncio. Meu pai, já bebendo algo forte, soltou uma risada alta o bastante para todos ouvirem. Ela não é a favorita. Os presentes de verdade são para os primos. E foi isso. Todos riram, até as crianças. Minha irmã sorriu, satisfeita. Minha mãe nem piscou. Apenas continuou distribuindo presentes para os netos de verdade. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. Escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar. Fiquei imóvel por um instante, não por indiferença, mas porque senti algo que não sentia há anos: raiva, vergonha e uma clareza cortante. Meu irmão se levantou. Disse que aquilo era nojento, que eles estavam humilhando uma criança, que eram pessoas quebradas por dentro. Meu pai mandou ele calar a boca. Minha irmã revirou os olhos. Levei Lily para o corredor. Ela me perguntou se talvez tivessem dado o presente errado por engano, se o verdadeiro estava em outro lugar. Eu disse: não, meu amor. É só isso mesmo. Ela chorou ainda mais, e naquele momento eu decidi: não iria mais fingir que aquilo era uma família. 20 minutos depois, as risadas diminuíram. Minha irmã estava ocupada postando fotos. Minha mãe servia o bolo. Voltei para a sala, calma. Peguei os 2 presentes caros e escolhidos com carinho que eu havia levado para meus pais e os coloquei de volta na minha bolsa. Meu pai percebeu primeiro e perguntou o que eu estava fazendo.
Olhei para todos, até para as crianças, que agora me observavam em silêncio, e disse: espero que tenham gostado do teatrinho, porque eu também tenho um presente de Natal. E esse, vocês não vão esquecer. O silêncio foi total. Então continuei: não vou mais trabalhar para vocês. No começo, acharam que era brincadeira. Meu pai riu, achando que eu estava fazendo um drama. Minha mãe me olhou com aquele ar de terapeuta condescendente, o mesmo que usa quando acha que alguém está tendo um surto. Minha irmã revirou os olhos, cochichou algo para o marido e pegou outro pedaço de torta, como se nada importante estivesse acontecendo. Foi então que eu disse que era sério. Que eu vinha construindo algo, silenciosamente, ao longo do último ano. Planejando, estudando, criando conexões. O investidor com quem eu vinha me reunindo havia fechado tudo na semana passada. Eu estava lançando um negócio, meu próprio negócio, e não era em algum cantinho distante. Era bem no território deles. Concorrência direta. E não pequena. Maior do que o que eles construíram, com um modelo melhor, estrutura mais limpa, sem negócios duvidosos, sem nepotismo e, principalmente, sem o tipo de abuso que eles chamavam de amor duro. Eu estava anotando tudo ao longo dos anos, enquanto eles achavam que eu era apenas a rede de segurança sobrecarregada da família. Meu pai parou de sorrir. Levantou-se e perguntou o que diabos eu estava dizendo. Disse que eu não sabia no que estava me metendo, que eu não tinha o que era preciso. Minha mãe empalideceu. Perguntou por que eu estava fazendo aquilo com eles. Que tipo de filha destrói a própria família? Ela disse. Eu respondi que era simples: vocês nunca me trataram como filha. E com certeza nunca trataram Lily como neta. Eu não estou destruindo minha família, estou apenas me afastando do incêndio que vocês vêm alimentando há anos. Foi então que minha irmã perdeu a cabeça. Disse que eu era egoísta, que tudo aquilo era pura inveja. Que só porque os filhos dela eram mais bem-sucedidos, eu não precisava tentar destruir tudo. Mais bem-sucedidos? Eles têm 8 anos. Ganham iPad só por existirem. Lily leva um porta-retrato feito à mão e é humilhada na frente de toda a família, e eu é que sou a invejosa? Meu irmão finalmente falou. Mandou todos calarem a boca. Disse que eles estavam cegos. Que eu tinha todo o direito de fazer o que estava fazendo. Que aquilo não era uma reação impulsiva, era algo que já devia ter acontecido há muito tempo. Então ele pegou Lily no colo, que estava parada no corredor ainda segurando o cavalo de plástico quebrado. Ela tentava não chorar de novo, apenas ouvindo tudo escondida atrás da parede. Ele disse a Lily que eles iam subir para fazer chocolate quente e jogar um jogo, que lá em cima o Natal seria bem melhor. Antes de sair da sala, olhou para mim e disse: você não está errada por fazer isso. Devia ter feito há anos. Lá embaixo, meus pais surtaram. Meu pai disse que eu era ingrata, que estava virando as costas para tudo que eles construíram por mim. Eu lembrei a ele que fui eu quem construiu. Cada hora extra, cada ligação tarde da noite, cada problema que jogaram nas minhas costas porque não tinham tempo. Disse que eles só gostavam de mim quando eu ficava calada e útil. Que no momento em que eu pedia qualquer coisa, um descanso, flexibilidade, um aumento, eu virava um fardo. Eles tentaram distorcer tudo, como sempre. Disseram que só eram duros comigo porque acreditavam em mim. Que tudo era para o meu bem. Então perguntei se dar um brinquedo quebrado de $5 para minha filha também era para o bem dela. Minha irmã se meteu de novo, gritando que eu estava sendo vingativa, que iria me arrepender. Me chamou de traidora. Eu respondi: eu não apunhalei ninguém. Só parei de entregar a faca todo ano e assistir vocês usarem contra mim e minha filha. Então minha mãe começou a chorar. Disse que aquele era o pior Natal de todos, que eu tinha arruinado tudo. Me olhou como se esperasse um pedido de desculpas. Mas eu apenas disse: espero que tenham aproveitado o último Natal em que eu apareci fingindo que ainda éramos uma família. Porque no próximo, vocês nem vão saber onde a gente está. E eu falava sério. Subi para buscar Lily. Ela estava com os filhos do meu irmão, rindo pela primeira vez no dia inteiro. Agradeci a ele em voz baixa. Ele não disse nada, apenas assentiu. E isso bastou. Peguei nossos casacos, a bolsa, e saí sem me despedir. A gente não precisava da presença deles.
Eu tinha algo maior: liberdade. Lily adormeceu antes mesmo de sairmos do bairro dos meus pais. A cabeça encostada na janela, abraçando o coelhinho de pelúcia que a filha do meu irmão tinha dado a ela lá em cima. Ela não chorava mais, mas havia algo pior no rosto dela: o silêncio. Aquele tipo de silêncio que aparece quando algo se quebra pela primeira vez e a pessoa ainda não sabe como consertar. E eu os odiei por colocarem isso nela. Quando chegamos em casa, levei Lily no colo até a cama. Ela não acordou. Fiquei sentada à beira do colchão por um tempo, pensando em como deixei que eles fizessem aquilo com ela. Eu podia ter ido embora anos atrás. Devia ter ido. Mas me agarrei à ideia de que família significava alguma coisa. Naquela noite, escrevi um e-mail de demissão. Sem emoção, sem discurso dramático, apenas fatos. Disse que não trabalharia mais no negócio da família, que não era mais o plano de reserva deles, que não atenderia ligações de madrugada, nem cobriria erros descuidados ou recolheria os cacos da irresponsabilidade deles. E então apertei enviar. Esperei uma explosão. Mas os primeiros dias foram só silêncio. Nenhuma resposta, nenhum recebido, como se ignorar fosse fazer tudo desaparecer. Uma semana depois, veio a primeira mensagem. Era da minha mãe, fingindo que nada tinha acontecido, perguntando se Lily tinha gostado do cavalinho fofo. Disse que achou engraçado e que não tinha sido por mal. Eu não respondi. Meu silêncio deve ter irritado, porque a mensagem seguinte veio do meu pai: você está exagerando. Vai se arrepender. Não está pensando direito. Nenhuma surpresa nisso. Mas a verdadeira surpresa foi o que eu senti ao ler. Nada. Nenhuma raiva. Nenhuma mágoa. Apenas a confirmação de que eu tinha tomado a decisão certa. Eu mergulhei de cabeça no meu novo negócio. A investidora com quem me associei não era só dinheiro, ela acreditava no que eu queria construir, algo ético, novo, sustentável. Ela até me apresentou a 2 ex-executivos que estavam procurando projetos para colaborar. Em 3 semanas eu já tinha um escritório, um nome, um logotipo e 3 membros na equipe, todos ex-funcionários da empresa dos meus pais, que haviam saído ao longo dos anos cansados dos joguinhos e da falta de respeito. Até meados de janeiro, já tínhamos 5 clientes assinados. 2 deles eram antigos clientes dos meus pais. Eu não os procurei, não roubei nada. Eles vieram por vontade própria. Um deles até disse: sempre imaginei que você fosse o motor por trás de tudo. Era a única que realmente se importava. Nessa altura, meu telefone ficou estranhamente silencioso. Nenhuma mensagem da minha irmã. Nenhum e-mail cheio de culpa da minha mãe. Nem mesmo as ironias habituais do meu pai. Mas comecei a notar outras coisas sutis. As postagens da minha irmã nas redes sociais mudaram. No início, eram as de sempre: cafés da manhã chiques, festas de aniversário, os gêmeos florescendo. Depois, começaram os posts sobre traição, lealdade, dramas familiares, aquelas frases vagas, cheias de indiretas, que não mencionam ninguém, mas gritam por atenção. Eu não respondi. Então, no fim de janeiro, Lily me fez uma pergunta para a qual eu não estava preparada. Ela disse: mamãe, você acha que a vovó e o vovô esqueceram que eu existo? Perguntei por que ela achava isso. E ela respondeu: porque se lembrassem de mim, não ririam quando eu fico triste. Eu disse: não, meu amor, eles não esqueceram de você. Mas às vezes as pessoas só sabem amar a versão dos outros que faz com que se sintam poderosas. E crianças como você, com um coração grande e uma voz suave, acabam sendo ignoradas quando quem está por perto só se importa em mandar. Ela não entendeu completamente, mas assentiu. Depois perguntou se podia comprar a caixinha de música rosa que vimos no shopping, aquela com a pequena bailarina que gira quando se abre. Seus primos tinham ganhado a mesma de presente dos meus pais no Natal, contra a barra. Comprei a caixinha na manhã seguinte e disse a Lily que era da vovó e do vovô, porque eu não suportava a ideia de ela acreditar que não era digna de ser lembrada. No começo de fevereiro, meu negócio estava prosperando. Dobramos a lista de clientes. Eu fazia reuniões semanais com a equipe. As pessoas estavam nos procurando espontaneamente. Até alguns nomes conhecidos do círculo dos meus pais começaram a fazer perguntas. Então, numa terça-feira, chegou o envelope.
branco, com borda dourada. Sem remetente, mas eu reconheci a caligrafia na hora. Dentro, havia um convite formal, um jantar familiar na casa dos meus pais. Apenas a família próxima. Dia 10 de fevereiro, jantar casual, para reconectar. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção ao que tinha acontecido. Nenhuma explicação, só uma falsa cordialidade e o convite para voltar. Fiquei olhando para o convite por um bom tempo. Não porque estivesse tentada, mas porque finalmente percebi o que aquilo era. Eles não estavam me procurando porque sentiam falta de mim. Estavam me procurando porque precisavam de mim. O envelope ficou alguns dias sobre o balcão da cozinha, ao lado dos lápis de cor da Lily e de uma maçã meio comida. Eu olhava de vez em quando, fingia que não estava curiosa, mas estava. Não porque achasse que eles tinham mudado, eu sabia melhor do que isso, mas porque queria ver qual seria o próximo movimento deles. O convite era todo manuscrito, falando em reconectar, apenas a família, como nos velhos tempos. Ridículo. Mas então meu irmão ligou. Ele também tinha recebido um. Disse que não planejava ir até ter uma conversa estranha com alguém do escritório dos nossos pais. Aparentemente, o cliente mais antigo deles havia encerrado o contrato em silêncio 2 semanas antes. Sem anúncio, sem explicação, simplesmente acabou. Esse mesmo cliente tinha me ligado na sexta-feira passada. Disse ao meu irmão que pensaria a respeito. E então, sem contar a ninguém, apareci. Era 10 de fevereiro. Ventava, fazia frio, e a rua estava estranhamente silenciosa. Entrei pela porta da frente, como fazia antigamente, quando ainda interpretava o papel da filha obediente. O rosto da minha mãe era uma mistura de surpresa e cálculo. Estava vestida como quem esperava um investidor, não uma filha. Meu pai já estava sentado à mesa de jantar, reclinado com um copo na mão, como se fosse apenas mais um domingo qualquer. Minha irmã parecia irritada por me ver ali. Seu terceiro copo de vinho repousava ao lado do prato ainda intocado. Não levei Lily. De jeito nenhum eu colocaria minha filha de volta naquele lugar. Eles não perguntaram por ela. Fingiram normalidade. Conversa fiada por quase meia hora. Meu pai falando sobre mudanças no mercado. Minha mãe se gabando de como as amigas ainda pediam conselhos a ela. Minha irmã mostrando fotos dos filhos, fingindo que o casamento dela não estava desmoronando diante dos nossos olhos. Então o clima mudou. Meu pai pigarreou e começou um discurso claramente ensaiado. Disse que eles tinham refletido. Que agora percebiam o quanto eu havia contribuído. Que queriam consertar as coisas de verdade. Olhou nos meus olhos e disse que estavam me oferecendo uma sociedade. Participação igual, título completo, poder de decisão. Tudo o que eu precisava fazer era voltar. Minha mãe entrou com um apelo emocional. Disse que sentiam minha falta. Sentiam falta da Lily. Que família nem sempre acerta, mas que eles estavam tentando. Minha irmã não falou muito, apenas me observava com aquele sorriso cínico, como se estivesse esperando que eu implorasse. Não aceitei. Recusei. Por quê? Por que não? Depois de anos me diminuindo, de humilhar minha filha, de ignorar minha voz nos negócios, de me tratar como funcionária que só por acaso tinha o mesmo sobrenome, eles agora tentavam contornar o assunto. Claro que meu pai falou algo sobre tempo. Minha mãe mencionou cura. Então, eu dei a eles a verdade. Porque os seus maiores clientes estão indo embora. Porque o seu gerente de projeto se juntou à minha empresa na semana passada e vocês nem perceberam. Porque a reputação de vocês está caindo, e acham que eu sou o bote salva-vidas. Minha irmã riu, dizendo que eu estava delirando. Então tirei um envelope da bolsa idêntico ao que eles tinham me enviado e deslizei pela mesa até meu pai. Ele abriu achando que era um contrato. Era uma proposta de compra. Não para eu me juntar a eles, mas para que eles me vendessem tudo. Uma saída limpa. Poderiam se aposentar, dizer ao mundo que era planejado, salvar o orgulho e sair antes que a marca desabasse de vez. O rosto do meu pai ficou vermelho. Minha mãe travou. Minha irmã derrubou a taça de vinho. Expliquei que a oferta era real, respaldada por um dos meus investidores e já revisada por 2 ex-clientes deles que concordaram em migrar, caso o acordo fosse fechado.
Eles começaram a falar ao mesmo tempo. Meu pai me acusou de querer apagá-los. Minha mãe chamou de traição. Minha irmã apenas me olhou, como se não me reconhecesse. Foi quando meu irmão entrou. Ele estava na cozinha o tempo todo, ouvindo e observando. Sentou-se à minha frente e disse, com calma: Acho que ela está oferecendo misericórdia. Ninguém falou mais nada depois disso. Levantei-me, agradeci pelo jantar e disse que eles tinham uma semana para considerar a oferta. Depois disso, eu deixaria de ser generosa. Meu irmão me acompanhou até o carro. No caminho, perguntou se eu falava sério, se realmente tomaria conta de toda a empresa. Eu disse que sim, mas apenas porque eles não me deixaram outra escolha. Na segunda-feira, o silêncio começou a rachar. O primeiro sinal de pressão veio cedo, uma chamada perdida do meu pai pouco depois das 8 da manhã. Nenhum recado bem típico dele. Perto do meio-dia, minha mãe mandou uma mensagem que soava como um pensamento solto: estava pensando em você. Talvez pudéssemos tomar um café esta semana, só nós duas. Não precisa ser sobre negócios. Eu não respondi. À noite, minha irmã postou uma foto no escritório com a legenda: Algumas pessoas fogem da responsabilidade de verdade. Sutil? Nem tanto. Eu sabia o que estava acontecendo. Ainda não estavam em pânico, mas o chão começava a se mover sob os pés deles. Quase dava para ouvir as conversas sussurradas atrás das portas fechadas, os olhares rápidos nas reuniões, a constatação de que eu não estava blefando. Na terça, veio a confirmação. Um antigo fornecedor me encaminhou um e-mail que meu pai tinha enviado, perguntando se ele sabia algo sobre a minha operação, se era estável, se eu era confiável. No final, acrescentou uma frase encantadora, só tentando proteger antigos relacionamentos de serem arrastados para o caos. Não respondi. Apenas encaminhei o e-mail ao meu advogado e segui o dia. Na quarta, a jogada ficou ainda mais desesperada. Minha mãe apareceu no meu escritório sem avisar. Minha assistente me mandou uma mensagem: Sua mãe está aqui. Diz que precisa de 5 minutos e que é urgente. Encontrei-a no saguão. Ela tinha aquele calor forçado no olhar, o mesmo que sempre aparecia antes de tentar me fazer sentir culpa. Estendeu a mão, como se fôssemos duas pessoas se reconectando depois de anos, e não duas inimigas em lados opostos de uma guerra. Ela disse que andavam pensando que talvez todos tivessem lidado mal com o Natal, que talvez a proposta tivesse vindo tarde demais, mas que estavam dispostos a ajustá-la. Eu respondi que poderíamos conversar quando houvesse advogados presentes, por escrito, e não na frente da minha equipe. Ela piscou, como se as palavras não tivessem feito sentido. Então perguntou: Ana, o que aconteceu com você? Sorri e respondi: Eu apenas comecei a me tratar do mesmo jeito que sempre tratei todos vocês. Ela saiu sem dizer mais nada. Na quinta-feira, minha irmã surtou. Fez uma longa postagem enigmática nas redes sociais sobre mulheres falsas que fingem ser família até ganharem um pouco de dinheiro e acharem que são superiores. Terminava com 5 hashtags, uma delas simplesmente #patética. Mas o que me surpreendeu não foi a postagem em si, e sim o comentário que veio depois de um ex-parceiro deles. Na verdade, sempre confiamos na Ana. E então chegou a sexta-feira. Minha investidora me encaminhou uma mensagem de voz que havia recebido do meu pai. 1 minuto inteiro dele tentando soar calmo enquanto tentava me sabotar. Disse que eu era emocionalmente estável, que costumava queimar pontes e que não estava pronta para liderar nada, muito menos uma empresa. Ela não apenas me enviou o áudio. Transcreveu tudo e acrescentou uma nota. Ele soa assustado. E isso geralmente significa que você está fazendo algo certo. Junto, ela mandou um pequeno buquê de flores e uma garrafa de vinho. O cartão dizia: A pressão cria diamantes. E seu pai acabou de te entregar uma pá? O sábado chegou silencioso. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma súbita tentativa de desculpa, apenas um e-mail enviado às 11h57 da noite, 3 minutos antes do prazo. Assunto: Não estamos prontos para vender. Eram 2 parágrafos. Diziam que haviam conversado e decidido continuar tocando o negócio sozinhos.
que acreditavam em legado, que a empresa merecia permanecer na família e que estariam abertos a uma parceria experimental comigo, se eu estivesse disposta a reconquistar a confiança deles. Fiquei ali, lendo e relendo. Não porque estivesse surpresa, mas porque esperava uma manipulação mais sofisticada. Eles ainda achavam que eu precisava deles. No domingo de manhã, liguei para o meu irmão e contei que eles recusaram a oferta. Ele perguntou se eu estava bem com isso. Eu disse que já havia desistido da ideia de fazer parte do legado deles. Ele ficou em silêncio por um instante, e então disse algo que eu não esperava. Eu também quero sair. Disse que passou anos tentando manter o equilíbrio, me proteger e segurar a família unida. Mas isso tinha lhe custado muito mais do que ele imaginava. Ele estava cansado de ser o pacificador. Cansado de trabalhar para pessoas que usavam o conceito de família como escudo para cada decisão ruim que tomavam. Eu disse a ele que havia espaço para ele na minha equipe. Ele respondeu: "Me manda a papelada." Naquela tarde, eu o integrei como consultor. Na quarta-feira, ele já tinha entregue sua carta de demissão. Eu não me senti vitoriosa. Aquilo não era sobre vencer. Mas quando vi meu irmão entrar no meu escritório na sexta, com um café em uma mão e a lancheira rosa da Lily na outra porque ele tinha se oferecido para levá-la à escola, percebi algo mais profundo. Não estávamos apenas nos afastando deles. Estávamos começando algo melhor. Março chegou sem drama, sem ligações surpresa, sem tentativas ensaiadas de reconciliação familiar, apenas dias limpos, tranquilos e produtivos. Nosso escritório estava cada vez mais movimentado, recebendo quase um novo cliente por semana. Meu irmão estava florescendo em sua nova função, não só apoiando as operações, mas criando sistemas que nunca tivemos tempo de construir enquanto estávamos afundando no caos dos nossos pais. Ele era alguém novo, agora mais leve. Um dia, enquanto almoçávamos na varanda do escritório, ele me disse que sentia como se tivesse estado debaixo d'água por anos e finalmente lembrado como era respirar. Não é só o trabalho, ele disse. É não ouvir o telefone tocar e ficar pensando se é o papai gritando ou a mamãe chorando. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Lily também estava melhor. Voltou a cantarolar enquanto desenhava. Parou de perguntar tanto pelos meus pais. E seus desenhos já não tinham mais corações partidos nos cantos. Então, como um relógio, a primeira mensagem chegou. Era da minha mãe. Um e-mail longo e cuidadosamente escrito. Ela dizia que vinha pensando muito e queria conversar de mulher para mulher. Disse que sentiam falta da Lily e esperava que eu entendesse que famílias passam por fases difíceis, que talvez tivéssemos sido todos muito emocionais no Natal. Admitiu que a empresa estava passando por um período desafiador e queria conversar sobre como poderíamos trabalhar juntas novamente. Li o e-mail 2 vezes, não porque estivesse confusa, mas porque me senti completamente distante, como se estivesse lendo a história de outra pessoa. 3 dias depois, meu pai ligou. Deixei tocar até cair na caixa postal. Nenhuma mensagem. No dia seguinte, flores chegaram ao escritório sem nome, apenas um bilhete: "Vamos consertar isso antes que seja tarde demais." Mandei jogar fora antes mesmo de chegarem à minha mesa. Eles não estavam procurando reconciliação. Estavam procurando salvação. Não respondi. Na sexta-feira, minha irmã mandou uma mensagem curta: "Você venceu." Feliz agora? Também não respondi porque nunca foi sobre vencer. Foi sobre liberdade. Sobre dar a minha filha um mundo onde ela não precisasse lutar para merecer amor. Onde ninguém risse da dor dela em nome da família. Onde ela não crescesse vendo a mãe se encolher para manter a paz. Na semana seguinte, meu irmão e eu fechamos um contrato com um grande cliente, um dos pilares da antiga empresa dos nossos pais. Nós não os procuramos. Eles vieram até nós. Quando contei à minha investidora, ela apenas sorriu e disse: "Legado não é nada comparado a impulso." Naquele fim de semana, bloqueei todos. Telefone, redes sociais, qualquer forma de acesso que ainda tivessem a mim, tudo desapareceu. Não porque eu estivesse com raiva. Isso já tinha passado. Não porque eu quisesse vingança. Eu já tinha o que importava. Eu os bloqueei porque não ia mais desperdiçar energia explicando minhas decisões para pessoas que só me queriam por perto quando estavam afundando.
Lily nunca mais perguntou por eles até uma noite tranquila de terça-feira, em abril, quando estava trabalhando num projeto da escola sobre famílias, recortando pequenos bonequinhos de papel sentados à mesa do jantar. Ela me desenhou, o tio e até a recepcionista do nosso escritório. Depois parou, olhou para o papel por um instante e perguntou: Mamãe, você acha que a vovó e o vovô vão ser mais legais algum dia? Eu não menti. Disse apenas: talvez, mas não é seu trabalho esperar que eles descubram como. Ela sentiu e colou o coelhinho de pelúcia no desenho. Terminamos o projeto, fizemos chocolate quente e dançamos na sala, como fazíamos antes de tudo ficar complicado. Naquela noite, quando a coloquei na cama, ela sussurrou: Nossa família é melhor agora. E ela estava certa. Não porque fosse maior, nem porque fosse mais barulhenta, mas porque, finalmente, era nossa. Nós não apenas sobrevivemos ao que eles fizeram conosco. Nós construímos algo melhor apesar disso. E, pela primeira vez em muitos anos, eu não senti que precisava de um encerramento. Porque ir embora não foi um fim, foi o começo.